Olá, tudo bem? Você que está aqui na SBD. Que bom que já tem um monte de gente aqui, que feliz! Dá um oi para mim aí para eu saber que você está aqui. Por favor, vou adorar saber. Oi, Caio. Hoje eu acordei com muita sede o dia inteiro. Eu estou bebendo suco, água, chá o tempo inteiro. Hoje eu estou com muita sede, vai entender o nosso corpo, né? Estou só obedecendo. Oi, Juan, tudo bem? Vou entrar agora lá no Instagram, tá? Espera aí que eu já volto. Vamos lá. Agora eu estou ao vivo no Instagram. Oi, gente. Deixa eu botar aqui o nome da live. Vamos falar sobre dublagem. Oi, gente. Tudo bem? Vamos à nossa live feliz, onde a gente vai falar sobre dublagem? Ó, tentei botar aqui um comentário fixo, vamos ver se eu consigo. Não consegui. Mas, enfim, vocês estão sabendo que a live é sobre o quê? Dublagem, não é verdade? Então, oi quem está aqui no canal do YouTube, oi Bruno, oi Fábio, oi Rodrigo, Edgar, Askill, é assim que se fala? E oi você que está aqui na nossa live sobre dublagem, deixa eu abrir um pouquinho a janela, que hoje está calor aqui nesse lugar. Está calor aí onde você está? Diz para mim. Você acabou de acordar e já teve notícia de que vai ter live comigo, foi? As pessoas estão dormindo bastante nessa quarentena, né? Não? Estou percebendo isso. Para você que está aqui no YouTube, para você que é do futuro, que está vendo a gente no outro dia, saiba que hoje é dia 2 de abril e a gente está em plena quarentena por conta do coronavírus. Então, a grande maioria das pessoas está em casa. Quem pode estar em casa, se protegendo, para que a curva do vírus não alcance um tamanho monstruoso, como foi em alguns outros países. E aí, estamos em casa e usando esse maravilhoso meio de comunicação, que é a internet, para a gente estudar, para a gente falar das coisas que a gente gosta, para a gente se manter saudável mentalmente, para a gente fazer bem para os outros e bem para a gente mesmo, né? Para mim, esse momento é a internet. A gente tem que usar de maneira inteligente, né? Porque se a gente quiser, a gente pode usar a internet de maneira bem ruim para nossa cabeça e para nossa vida, não é verdade? Eles não estão entendendo nada, o pessoal do YouTube, que caiu de repente. Ô, meu povo lindo do YouTube, meu povo lindo do YouTube aqui da Sociedade Brasileira de Dublagem, caiu do nada, né? Realmente a conexão perdeu, e aí depois voltou, e eu achei que vocês estavam aqui, só que vocês não estavam aqui, vocês não estavam me vendo. Então, voltei. Quem disse que eu não voltaria? Estou aqui no canal da Sociedade Brasileira de Dublagem, aqui no YouTube de novo, tá? Podem mandar suas perguntas, porque a live é sobre dublagem e tradução para dublagem. Vamos falar sobre dublagem? É o nome desse vídeo. Então, pode mandar sua pergunta que eu respondo, tá? Continuando aqui no Instagram, o que eu estava falando. Quando a gente cria uma personagem no teatro, a gente cria o corpo da personagem e a gente cria a voz, não é verdade? O jeitinho de se mexer, a voz. Quando eu vou dublar, não é minha função enquanto dubladora ficar criando coisas. Sabe por quê? Que já existe. Por exemplo, quando eu fui dublar Namoradinha do Pica-Pau, que me perguntaram aqui, já existia o corpinho dela, a carinha dela, o jeitinho dela, a voz dela e o modo de falar dela. E aí, quando eu chego para dublar ela, eu, como dubladora, eu preciso ser, e eu sempre falo isso para os meus alunos, eu preciso ser generosa o suficiente para fazer o que a personagem está fazendo. E não, ela não está fazendo uma coisa que eu não gosto, vou fazer outra. Não! Eu, enquanto dubladora, eu não tenho essa autonomia, eu não tenho esse poder, eu tenho que estou ali para dar voz a ela, para dar voz àquela personagem em português. Então, eu tenho que, ao máximo, buscar o que ela está fazendo, o jeito dela, a energia dela e a voz, que tanto vocês me perguntam, mas e a voz? Que voz você cria? Como é que... A voz é o que eu menos penso. Porque o que mais importa e o que vai ficar marcado na sua cabeça, no seu coração como telespectador, é se eu fui verdadeira naquela personagem. Por que você gosta tanto, você, Matheus, da namoradinha do Pica-Pau?
Provavelmente, naquela época, você nem sabia que era eu dublando, não é verdade? Hoje você me conhece, mas naquela época que eu dublei a Namoradinha de Jeito, não é verdade? E eu, enquanto dubladora, tentei ao máximo fazer exatamente o que ela estava fazendo, com a vibração dela, com a verdade dela, com o jeitinho que estava no desenho original. Tá explicado, Matheus? É por isso que o dublador não pensa na voz e nem que voz que eu vou fazer para aquele personagem, entendeu? O dublador pensa no que ela é, no que a personagem é e como que eu posso fazer a versão brasileira sendo o mais fiel possível àquela personagem. Entendeu, Matheus? Espero que tenha respondido sua pergunta. Povo do YouTube, voltei, vamos lá. Ó, Murilo tá perguntando uma coisa aqui. Mabel, você tem a liberdade de mudar algumas falas das personagens? Sim, Murilo. Sabe por quê? Eu vou explicar para você e para você. Quando o texto chega no estúdio, ele chega traduzido. Graças a Deus, né? Porque imagina, se a gente tivesse que traduzir imediatamente, a gente não ia conseguir dublar. Então, o texto já chega traduzido. Aí, só que o tradutor, ele traduziu da maneira dele, e o tradutor, a gente espera que ele seja um tradutor especializado em dublagem, tá? Porque existe muito tradutor que não fez curso de tradução para dublagem, mas é tradutor de livro, ou tradutor técnico, ou tradutor, sabe? E aí vai e começa a traduzir para dublagem. Um tradutor que começa a traduzir para dublagem sem ter feito o curso de tradução para dublagem, não vai ficar boa a tradução. Sabe por quê? Existem regras específicas para tradução para dublagem, entendeu? Então, assim, pô, Mabel, eu sou tradutora há anos, trabalho com isso há anos. Posso traduzir para dublagem? Pode, desde que você faça o curso Profissão Tradutor para Dublagem, para que você possa traduzir para dublagem. Para que você aprenda que traduzir para dublagem tem outras formas, tem outras regras, tem um modo, a gente chama de modus operandi, como no latim, que é um modo de fazer, que é completamente diferente do modo de traduzir para livro ou para qualquer outra tradução. Entendeu? Então, assim, aí, esse texto, ele vai lá para o estúdio, traduzido por um tradutor. Se o tradutor fez o curso Profissão Tradutor para Dublagem da SBD, e ele é tradutor especializado em dublagem, o texto deve estar bem bom. Se o tradutor não fez um curso de tradução para dublagem, ele é só tradutor de outras coisas, provavelmente o texto vai estar bem ruim. Quando eu falo ruim, sabe por que é ruim? É o seguinte, pode até estar bem traduzido, mas é que para tradução para dublagem, o tradutor precisa saber que a gente, ator, vai falar o texto dele. Eu costumo falar que o texto do tradutor para dublagem precisa estar vivo, porque quem vai falar, eu não vou ler aquele texto, eu vou falar numa linguagem falada. Então, quando está escrito, quer ver um exemplo que eu sempre dou e é maravilhoso para você entender? Geralmente no texto, tradutor para dublagem, vem assim, que uma mãe falando com o filho, querido, não faça isso. O filho vai atravessar a rua, deixa eu só fechar aqui. Pronto, para não ficar barulhento. O filho vai atravessar a rua, um exemplo, tá? E aí a mãe tá do lado, eu tô dublando essa mãe. Aí tá lá no texto, o menino vai atravessar a rua correndo, a mãe segura a mão do menino e fala assim, e tá traduzido no texto, querido, não faça isso, tá? Isso, tá correto? Tá correto. Foi o que ela falou lá no inglês, ou no espanhol, ou no francês? Foi o que ela falou. Querido, não faça isso. Só que eu, Mabel, dubladora há 25 anos, diretora de dublagem, experiente, professora de dublagem há mais de 20 anos, o que eu ensino para os meus alunos? Dublagem é linguagem falada. Eu ensino isso para os meus alunos de dublagem e eu ensino isso para os meus alunos de tradução para dublagem. Dublagem é linguagem falada. Se eu, como mãe, uma mãe brasileira, tô com meu filho pequenininho para atravessar a rua, ele sai correndo, eu seguro ele. Que mãe brasileira, para e pensa comigo, que mãe brasileira que segura a mão do filho e fala, querido, não faça isso. Não é verdade? Você consegue imaginar uma mãe que mora no Brasil, uma mãe brasileira, na hora que o pequenininho sai correndo, pegar na mão dele e falar, querido, não faça isso. Isso parece texto, sabe de quê? Isso parece texto de dublagem ruim. Não é verdade? Não concorda comigo? Isso é texto de dublagem ruim. Por quê? Porque isso estava na tradução.
Querido, não faça isso. Tava lá no script para o dublador falar. E o dublador, que não é um dublador esperto, que não cuida da qualidade do seu trabalho, que não se recicla, um dublador que para de estudar e parou no tempo, ele vai falar, querido, não faça isso. Mas um dublador experiente, como eu, não falaria, querido, não faça isso, na hora do susto do filho estar saindo correndo. Aí o que eu transformo? Primeiro, mãe brasileira não chama filho de querido. Eu não conheço nenhuma mãe brasileira que chame filho de querido. Você conhece? Se você conhece, escreve aqui para mim, por favor. Escreve aqui para mim, se você conhece. Eu, Mabel, não conheço. Então, imediatamente, eu transformo o querido em filho, tá? E o não faça isso é linguagem escrita. A gente lê isso em livro, em história, em legenda. Quando a gente lê, não faça isso. Mas quando a gente fala, o que a gente fala? Não faz isso. Não é verdade? Imagina uma mãe nervosa, o filho vai atravessar a rua, ela segura, toma um susto, segura na mão dele. Que mãe falaria o que está no texto lá? Querido, não faça isso! Nunca. Imediatamente, eu, dubladora, Mabel, ou eu, como diretora de dublagem, oriento o meu dublador a falar: troca, pelo amor de Deus, em vez de querido, não faça isso, coloca filho, não faz isso. Filho, não faz isso! Não é verdade? Essa liberdade de trocar o texto, nós dubladores temos. Nós, diretores de dublagem, temos. Isso não é trocar o texto, isso é adaptar. Entendeu? Por isso que versão brasileira é adaptação, sacou? Porque senão não seria a versão brasileira. Quando começa o filme, quando começa a série, que antigamente tinha isso, lembra? Lá na Herbert Richards tinha bastante. Os mais antigos vão lembrar bem, quando começava um filme, quando começava uma série, versão brasileira, Herbert Richards. Lembra disso? Então, é versão brasileira. É uma versão brasileira que a gente está fazendo daquele projeto. E se não, seria, sabe o quê? Tradução simultânea, Herbert Richards. Não é o caso. É versão brasileira. E como versão brasileira, eu tenho o poder, eu dubladora e eu diretora de dublagem, tenho o poder de fazer essas adaptações. Entendeu? Então, Murilo, a gente tem a liberdade de trocar as falas, não é mudar a história, tá? Que fique bem claro. A gente pode trocar as falas, não para mudar a história, mas para adaptar. Como esse exemplo que eu acabei de dar. Ficou claro? Espero que sim, tá? Deixa eu seguir aqui. Perguntas aqui no Instagram agora. Tá chovendo em Pelotas, Iago? Uau! Tempo bom para ficar em casa, né? Mas aqui tá calorão. Oi, Nick. Um abraço pro Nick, que pediu um abraço. Deixa eu ver. Podem mandar suas perguntas aqui, tá, gente? Mas eu tô adorando os corações. Podem continuar mandando os corações, tá? Se eu for ator, posso ser dublador? Pode. Eu sempre falo isso nas lives, tá? Aliás, tá rolando live todo dia aqui. Tá rolando live todo dia aqui para responder sobre essas coisas. Se você for ator, você pode ser dublador, com certeza. Aliás, para ser dublador, tem que ser ator profissional, tá? Minha filha tem 13 anos, eu gostaria de realizar um curso de dublagem. É possível? Oh, meu Deus, Eduardo, é possível. Nesse momento agora de quarentena que nós estamos, os cursos presenciais estão parados, né? Ninguém está indo para lugar nenhum da aula. Sua filha, por exemplo, deve estar em casa agora estudando online. Eu espero que a escola esteja se movimentando para mandar os exercícios para ela não ficar sem estudar. E foi a mesma coisa que a Sociedade Brasileira de Dublagem fez. Então, se a sua filha de 13 anos quer começar a estudar dublagem agora, ela pode, nos nossos cursos online. A Sociedade Brasileira de Dublagem, nesse momento de quarentena, fez exatamente isso. A gente fez igual às escolas normais. Qualquer escola fez isso. Suspendeu as aulas presenciais, as nossas aulas de dublagem também estão suspensas, e a gente relançou todos os nossos cursos online, para que você que está em quarentena, para que você, adolescente, adulto, a idade que for, que está em casa, possa aproveitar esse tempo para estudar. Entendeu? Então, Eduardo, a sua filha de 13 anos pode fazer já agora os cursos online, e quando voltar o presencial, ela pode fazer o presencial sim, imagina, para 13 anos tem trabalho à beça para essa idade, né? Aliás, se você quiser saber quais cursos agora estão rolando, está rolando o Como Traduzir do Zero, que é como você pode começar a traduzir para dublagem, tá? E está rolando o Como Começar na Dublagem. São 2 cursos online
que você faz da onde você quiser de casa, e você é o seu primeiro passo para você entender e começar na dublagem e entender e começar na tradução para dublagem. Lembrando, para dublagem, você não precisa ter, nesse momento, para fazer o curso online, nenhum pré-requisito. Você pode simplesmente fazer. Ah, Mabel, mas eu não sou ator ainda. Não tem problema. Para você fazer o curso, você não precisa ser ator. Você só está fazendo o curso. Entendeu? Na minha época, eu fiz assim. Eu sempre conto isso. Eduardo, pode fazer o curso online agora. E depois ela vê se ela vai querer virar atriz, se ela vai querer fazer o presencial. Faz o online para ver o que, que é. Esse nosso online agora, que está rolando, que é o Como Começar na Dublagem, é perfeito para isso. E para começar na tradução, que é o Como Começar a Traduzir, do zero, como traduzir do zero, você precisa saber uma segunda língua. Então, assim, você fala super bem inglês, você fala super bem francês, super bem espanhol, super bem qualquer língua, tá? O curso de tradução para dublagem é para qualquer língua. O que a gente ensina ali, ensina para qualquer língua. Você pode começar agora, você faz o nosso curso online, que é como traduzir do zero, e aí você faz esse curso em casa. E aí, quando acabar a quarentena, você pode continuar os seus estudos, inclusive você pode fazer o curso completo. E quando terminar a quarentena, você já sai com uma nova profissão. Olha que genial! Você faz o Como Traduzir do Zero, depois você faz o curso completo, que também é online, que se chama PTD, Profissão Tradutor para Dublagem, vivendo, e ao término dela você tem uma nova profissão. Não é genial? Eu acho genial. Então, assim, nesse momento está rolando esses 2 cursos online aqui na Sociedade Brasileira de Dublagem. A galera da SBD está aqui colocando o link para você, aqui no YouTube. E aqui no Instagram é só mandar um direct aqui para gente, tá? Que a gente te manda o link para você fazer o curso. Tá legal? Continuando as perguntas aqui. O que você acha das dublagens de Portugal? Martim Santos falou. Martins, eu não conheço a dublagem de Portugal. Se você tiver algum link para me mandar, me manda. Me manda no direct da SBD, lá no Instagram, tá? Ou me manda no meu direct da Mabel César, lá no Instagram, porque eu vou adorar conhecer a dublagem de Portugal. Eu ainda não conheço. E novos, cadê? E novos animes, cadê? Ai, meu Deus, me perdi. Me perdi total. Achei. E novos animes, você tem algum projeto que está fazendo? Eu não posso falar, Atreus. Tenho sim, tem projeto que eu estou fazendo que eu não posso falar. A gente, nós dubladores, trabalhamos muito com essa questão da confidencialidade. A gente já tinha isso antigamente e agora é cada vez mais forte. Então, quando a gente começa a dublar um projeto, a gente, antes de entrar no estúdio, tem um papel lá, um contrato pequeno. E é um contrato de confidencialidade. E a gente assina dizendo que a gente não pode contar nada até o projeto ir ao ar, ser lançado. Sacou? Então, Atreus, eu não posso te contar, tá? Acompanha a minha vida, acompanha a vida dos animes que você vai descobrir. Uma coisa que muitos têm que entender é que dublagem não é imitação, exatamente, é dar vida àquela imagem, exatamente. Tararam. Você conhece estúdios fora do Rio de Janeiro e São Paulo? Não, Atreus, não conheço, tá? De fato, eu só conheço todos os do Rio e todos de São Paulo. Mabel, Edgar, como funciona a dinâmica de teste para determinado personagem quando é solicitado? Edgar, legal a pergunta. Tem várias formas de você fazer. A dinâmica de teste existem de várias formas. Pode ser assim, chegou um filme e aí o distribuidor fala assim, eu quero teste para os 4 personagens principais. Mas, assim, eu não quero indicação de nada. Fica livre, eu não vou dar indicação de nada. Fica livre aí, estúdio de dublagem, e faz teste com quem você quiser. Aí o estúdio vai, escala 3 pessoas para cada personagem, pega um pedacinho daquela personagem, faz teste e manda para o cliente. E o cliente escolhe. Às vezes acontece do cliente falar assim, eu quero teste para esse filme novo que vai chegar, mas eu quero que você coloque primeiro aquela dura, uma curadoria. Quem foi que já dublou essa atriz? Mabel, Márcia e fulana. Aí manda teste pra gente, a gente faz o teste e manda pra lá. Aí, às vezes, o cliente não gostou, recebeu 3 testes daquela personagem, mas não gostou de nenhum.
Acontece. E aí fala, não, ainda não é isso, eu quero mais 3 testes. Aí volta para o estúdio, e o estúdio escala mais 3 pessoas para fazer, entendeu? Tem vezes que o teste, ou então às vezes o distribuidor fala assim, eu vou querer teste, mas eu não quero escolher não, o diretor pode escolher. Tá? Então, assim, faz teste para os personagens principais aí, mas eu não quero escolher não, eu confio na direção. Também existe. Então, assim, tem de tudo, Edgar. Cada estúdio tem um jeito, cada distribuidor tem de um jeito, isso eu sempre explico aqui, tá? Que não existe uma fórmula mágica, não existe uma única forma de fazer, não existe uma bula, não existe um sistema, não é igual para todo mundo. Cada cliente age de um jeito, Disney, Warner, Netflix, Fox, Universal, Globo, cada um é de um jeito. E aí a gente vai executando de acordo com o cliente. Sacou? Continuando as perguntas aqui. Uma delícia de assistir a live. Que bom, Carol! Você usa a sua voz de personagem na vida real em seu benefício? Não, Teodoro, eu acabei de explicar que não existe voz de personagem, né? Eu acabei de explicar isso na live, um pouquinho antes disso. Não existe voz de personagem. Eu faço lá o que a personagem está pedindo na hora. E no meu dia a dia, não. O que eu faço, eu sou uma pessoa que busca ser bem-humorada, e aí, como você está vendo aqui, eu brinco com a voz. Eu falo assim, eu falo alto, eu falo baixo. Eu falo, ai meu Deus, francamente, eu falo devagar. Mas é o meu jeito de falar. Eu não estou imitando alguém e nem fazendo voz de personagem. Eu não faço isso. Eu sou assim, na vida. E é isso. É o meu modo de viver. Alô, Ponta Porã, um beijo. Travou no YouTube, mas já destravou, tá, amor? Mabel, o diretor de dublagem pode escalar ele mesmo para o próprio projeto? Pode, Márcio. Acabei de explicar que essa coisa que tem de tudo, sabe? Que cada estúdio funciona de um jeito, cada distribuidor tem o seu jeitinho. Acabei de explicar isso, né? Para escalar o dublador é a mesma coisa. Tem estúdio que quem escala os dubladores são os diretores. Tem estúdio que quem escala os dubladores são as pessoas da produção só. Tem estúdio que quem escala os dubladores é um misto do pessoal da produção com os diretores. Tem estúdio que quem gosta de escalar os dubladores é o próprio distribuidor, o cliente. Então, assim, tem de um tudo, Márcio. Cada estúdio e cada distribuidor trabalha de uma forma e a gente vai se adaptando a isso, ok? Deixa eu ver... Gostaria de saber como é dublar a Minnie, como é a experiência de dublar a Minnie. Caso você não saiba, eu sou a voz da Minnie, da Turma do Mickey. A experiência é maravilhosa, porque eu sou completamente apaixonada pela Minnie. E olha, vou contar uma história de bastidor para você. Quer saber? Você quer saber? Quer saber, Andréia? Uma historinha de bastidores? Quando rolou o teste para a Turma do Mickey, isso, sei lá, uns 11, 12 anos atrás, eu não fiz teste para Minnie, eu fiz teste para Margarida. Você sabia disso? E aí eu fiz teste e eu queria muito passar. E aí eu fiquei esperando o resultado, até que um dia eu esbarrei com o diretor de dublagem do desenho que eu fiz o teste e falei, saiu o resultado do desenho do Mickey? Aí ele, saiu. Eu falei, e eu ganhei o teste da Margarida ou não? Aí ele, não foi você não. Eu falei, que pena. Tá bem, obrigada. Passei, fui beber água. Um tempo depois, ele me encontrou no estúdio, esse mesmo diretor, e falou assim, minha filha, ele é um senhor, falou assim, minha filha, passa lá na salinha da produção, porque a gente vai começar o desenho do Mickey e você tem que dar a sua disponibilidade. Os diretores fazem isso quando vai começar uma série, entendeu? Você tem que ver quando você está disponível, porque vão ser várias horas de estúdio. Isso é normal acontecer. Aí eu falei para ele, meu amor, mas você falou que eu não ganhei o teste da Margarida, não preciso da minha disponibilidade. Aí ele falou assim, não te contei não? Não, você não vai fazer a Margarida, você ficou para Minnie. Aí eu falei, Aí ele, o que você fez para Margarida, eles gostaram para Minnie. Aí eu falei, como pode melhorar, né? Eu amei sair com um sorriso daqui a aqui e fui lá na produção. E desde então eu faço a Minnie. E assim, nesses quase 12 anos que eu faço a Minnie, eu comecei a fazer a Minnie no Rio de Janeiro, depois me mudei para São Paulo, hoje em dia eu faço a Minnie em São Paulo, mas às vezes eu faço a Minnie no Rio de Janeiro também, já passei por vários diretores, já passei por vários tradutores, mas como eu sou a Minnie há muito tempo, o jeitinho dela já está aqui, ó, tum, 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 já está em mim.
Então, assim, independente de quem está dirigindo o desenho, de quem traduziu o desenho, independente se eu estou fazendo no Rio de Janeiro ou em São Paulo, independente da época, a Minnie já está dentro de mim. Então, eu já conheço o que a sensação que eu tenho, eu nunca conversei isso com ninguém da Disney, tá? Mas a sensação que eu tenho é que eu entendo mesmo o que a Disney quer passar com a Minnie, entendeu? É como se eu, de fato, tivesse tido um workshop com alguém, que alguém me explicou o que a personalidade, o caráter da Minnie. A sensação que eu tenho é essa. Eu conheço a Minnie. Eu conheço o subtexto da Minnie. Eu sei o que ela quer dizer nas entrelinhas, sabe? E aí, quando eu vou dublar a Minnie, não é que é fácil dublar a Minnie, mas é porque dublar não é fácil, mas é natural, sabe? Automaticamente, quando eu coloco o fone, aquela vozinha dela entra aqui, eu já sei como me comportar, e tem aqueles jeitinhos dela que eu faço, que é as risadinhas, sabe? Que é um jeitinho dela que já tá em mim. Então, assim, dublar a Minnie é feliz, sempre foi feliz e continua sendo feliz, porque eu tenho uma paixão pela Minnie, tá, Andréia? Espero ter respondido sua pergunta. Deixa eu ver agora aqui no YouTube. Nos últimos anos, muitas produtoras de games têm dado preferências à dublagem. Como assim? Escalar dublador? Como tem sido essa experiência nessa área? William, sim, as produtoras de games precisam, né? As produtoras precisam de atores de voz, para poder botar voz nos games, não é verdade? E quem são os atores de voz que estão no mercado aí trabalhando direto? Dublador. Dublador é o quê? É um ator de voz, não é verdade? Então, assim, as produtoras de games, obviamente, vão atrás dos atores de voz que são bons. E geralmente o dublador é bom, é um excelente ator de voz. Então, a gente faz muito game, é um mercado que se abriu, graças a Deus, né? Um mercado maravilhoso. É muito legal. Eu faço personagem, já fiz vários games. Tem personagens assim que eu faço em game que a galera adora. Eu fica passada, fica louca. Por exemplo, eu faço a Caitlyn do League of Legends. Eu não sei se você joga. Eu fiz a Ashe do Overwatch. Eu faço a Froster do... Esqueci o nome. Eu faço uma que é do pelotão do Bop, carioca, assim, no... Esqueci o nome. Eu sou péssima de nome, tá? Desculpa.